Vamos lá então. Muito boa noite você, boa noite a você que nos assiste. Seja muito bem-vindo a esse podcast, a essa live. É uma iniciativa nova aqui pra gente. É uma honra para nós do Projeto Samuel trazer esse tema tão importante para a gente conversar sobre câncer de mama e prevenção também do câncer de colo de útero, né? Dr. Sérgio Bruno está aqui com a gente. A doutora Vanessa também vai poder falar um pouco com a gente sobre a saúde mental da mulher. Durante a semana, houve uma pessoa que comentou assim comigo, nossa, só cuidado para não começar a falar de vários assuntos que não abrangem o autismo, que foi da onde nasceu o Projeto Samuel. Então, uma breve explicação para você que nos assiste hoje do porquê falar desse tema. Né? Hoje, o grande público que tem nos procurado para o cuidado com as crianças são as mães. Né? E durante a semana passada, uma das mães me parabenizou pelo Projeto Samuel, pelo atendimento às crianças, mas ela pediu também que o projeto dedicasse um pouquinho mais de atenção também às mães, à saúde mental das mães, e aquilo me chamou a atenção sobre a saúde dessas mães. Quando nós focamos muito no cuidado dos nossos filhos, quando nós estamos vivendo uma situação estressante para nós, então aí surgiu a ideia da gente conversar a respeito desse tema, do câncer de mama e da saúde também, saúde mental das mulheres, tá bom? Então eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Dr. Sérgio Bruno foi médico da minha mãe, ele quem diagnosticou, ele quem fez a cirurgia da minha mãe. Nos conhecemos há 20 anos atrás. Então é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, minha mãe sempre fala muito bem dele, desde daquela época faz o acompanhamento, né? Acho que uma vez por ano, não sei qual a frequência, mas continua o acompanhamento com ele. Então, Dr. Sérgio Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar desse momento com a gente. Eu que agradeço, Adriano, essa oportunidade. Hoje a gente está no último dia de outubro, então estamos encerrando com essa live aqui a nossa participação no Outubro Rosa de 2023. Para mim é uma satisfação muito grande participar dessa campanha de prevenção. O Outubro Rosa é um movimento que iniciou em Nova York com Susan Komen numa corrida de rua na qual ela queria chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama e colocou um laço cor-de-rosa na blusa das participantes da corrida. A partir daí, isso tornou-se um símbolo internacional hoje e a cada ano que passa a gente vê a importância crescente aí dessas campanhas de prevenções. É muito importante a gente salientar que o câncer de mama tem cura quando diagnosticado a tempo. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está falando realmente num divisor de águas, numa atitude que vai fazer com que a paciente tenha a oportunidade de ficar realmente curada do câncer de mama. Que legal, que ótimo. Vanessa, seja muito bem-vindo, doutora Vanessa. Muito obrigado também por aceitar esse convite, né, para falar um pouquinho aí do tratamento, né, do acompanhamento das mulheres. Sim. Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, a parte psicológica ela é essencial tanto para quando a paciente descobre e quanto no processo de cura dela, né? A gente já sabe que tem uma grande parte aí de alguns starts emocionais relacionados a esse processo, né? Então, é essencial esse tratamento. Eu costumo trabalhar com um tripé, que é a parte espiritual, seja qual ela for, né? A pessoa tem que ter uma parte espiritual, a parte psicológica, né? E a parte médica. Legal. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre o Projeto Samuel, né? E o que foi um grande start para mim, para eu começar a falar sobre o assunto do autismo de uma forma um pouco mais abrangente, assim, tentar chegar num público diferenciado, ou no maior número de pessoas possível, foi numa clínica que eu levei meu filho. Uma mãe falou assim para mim: fique tranquilo, Turini, o primeiro lugar que você vai deixar de frequentar é a igreja. E aquilo me chamou a atenção, que assim, eu falei, nossa, no momento que as pessoas mais precisam
de um conforto, de alguém que fale algo bom para ela e tal, elas vão sair desse ambiente e se trancar em casa. E ali começa um grande problema. Daí tem a dificuldade de auxiliar o filho, começa um problema no casamento, começa um problema pessoal, né? Então, foi aí que iniciou esse start aí para a gente começar a trabalhar em larga escala, falando sobre o tema do autismo. E agora nós vamos conversar um pouco, então, sobre câncer de mama. Dr. Sérgio, eu tenho certeza que o senhor consegue nos dar uma aula sobre câncer de mama, mas eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, a atenção que as mulheres devem destinar a esse assunto tão importante na vida delas. Então, por favor. Bom, Torini e telespectadores, o câncer de mama, como qualquer câncer, ele é uma célula que está numa divisão desenfreada e totalmente sem controle. Qualquer célula do nosso corpo, do corpo humano, pode começar a ter esse descontrole e essa divisão. Até hoje nós não sabemos o que causa isso, mas temos algumas pistas, alguns fatores de risco para que isso ocorra. Para vocês terem uma noção da importância do câncer de mama, a estimativa do INCE para esse triênio agora, para 2023, são de 73.500 casos novos de câncer de mama e 17 mil mortes. Então, o câncer de mama, ele é a principal neoplasia de causa de óbitos, exceto o câncer de pele não melanoma. Então, o câncer de pele não melanoma é a principal neoplasia, o principal câncer que acomete a mulher brasileira. Tá? A incidência, ela varia, a incidência média no Brasil é de aproximadamente 74 por 100 mil casos novos por 100 mil habitantes. Então, nós estamos diante de uma incidência muito alta. E essa incidência ela vem aumentando no Brasil à medida que o Brasil vai se desenvolvendo. Como explicar isso? Por exemplo, nos países desenvolvidos são as maiores incidências de câncer de mama. Nos subdesenvolvidos, o câncer de colo de útero ultrapassa o câncer de mama. Então, no Brasil, o Brasil é um país muito diverso. Então, nós temos aqui regiões mais ricas, regiões mais pobres, regiões com maior concentração de população e outras nem tanto. Então, essa incidência do câncer de mama, ela varia aí, vindo do Sudeste, Rio Grande do Sul, que chega a atingir até 80 por 100 mil, e ao passo que quando chega no Pará, Amazonas, ela cai para 25. Então existe essa... Isso é uma diferença grande. Essa diferença. Por quê? O que acontece? Talvez a chamada vida moderna. A mulher hoje, está inserida no mercado de trabalho. A mulher hoje, ela se equipara ao homem como deveria sempre ser, né? Então ela está frente a frente com o homem numa disputa para o mercado de trabalho, alta competitividade, principalmente nos grandes centros, porque talvez isso explique a maior incidência também em grandes centros de câncer de mama, a alta competitividade gerando adrenalina, lá em níveis de adrenalina, cortisol, que são hormônios nocivos e hormônios que podem interferir no metabolismo e favorecendo aí uma divisão anômala, que é o câncer. Fatores nutricionais,
muito importante como fator de risco para câncer de mama. Seria ingestão de produtos industrializados nas áreas mais... Ingestão de produtos industrializados, produtos com muitos conservantes, e em se tratando de câncer de mama, também, principalmente, a ingestão de gordura animal, alta concentração de gordura animal e carboidratos também. Uma coisa muito interessante é que convém a gente ressaltar que esse aumento da incidência do câncer de mama também no Brasil talvez se deva a 2 fatores que está ocorrendo na nossa população. A nossa população ela está envelhecendo e engordando. Então, se a gente parar para analisar aquela pirâmide quando a gente era jovem, estudava lá no grupo escolar, aquela pirâmide da faixa etária, que era uma base larga de jovens e o triângulozinho, o ápice lá em cima de pessoas idosas. Hoje essa pirâmide ela já está não invertendo, mas ela já está se transformando aí num retângulo quase, ou num losango. Então, o que acontece? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando, e quando a expectativa de vida aumenta, é lógico, aumenta a chance de doenças degenerativas e dentre elas também o câncer. Então, por si só, a população envelhecendo já é um fator de risco para aumentar a incidência do câncer de mama. Em contrapartida, nós temos também o aumento do índice de massa corpórea da população, o índice de sobrepeso. Então, a população brasileira está ficando obesa, que isso é uma coisa, é uma epidemia, é um caso de saúde pública que nós temos que combater. Eu acho que a gente deve lançar aí um outubro rosa específico para o combate à obesidade e ao sobrepeso. Às vezes o conforto da vida moderna causa isso, né? Porque a gente só quer comer fast food, né? Comida muito rápida, só anda de carro, pouca gente hoje caminha, né? Faz as caminhadas longas que existiam no passado, né? Então tá sempre de carro, moto ou Uber, hoje facilitou demais o transporte, né? Claro, sem dúvida. E só para explicar um pouco por que a obesidade aumenta câncer de mama, porque na gordura periférica em excesso ocorre um fenômeno chamado aromatização. Tem uma substância que é derivada da gordura, chamada androstenediona, sofre a ação de uma enzima aromatase que se transforma em estrona. A estrona é um dos 3 hormônios, dos 3 estrógenos que a mulher tem. E o estrógeno, a gente sabe que é um hormônio proliferativo, ele estimula a divisão celular. Então, o hiperestrogenismo, o aumento de estrógeno, aumenta a incidência de câncer de mama. Por isso que homens que também têm câncer de mama, gostaria de deixar aqui salientado isso, os homens também têm que se prevenir. Nos homens, a grande maioria de risco são os hepatopatas. São homens que às vezes etilistas, né, que às vezes ingerem muita bebida alcoólica, ou mesmo homens que têm um fígado com alguma deficiência. E por que eu estou falando isso? Porque o fígado é o órgão que metaboliza o estrógeno. E nós, homens, também temos estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, consequentemente, um fígado do homem que não está bem não vai metabolizar direito o estrógeno, aumentando a incidência de câncer de mama também nos homens. O câncer de mama masculino representa 0,91% de todos os cânceres de mama, só para
a título de curiosidade aí. E como que um homem identifica isso? Porque, por exemplo, para a mulher é o exame de toque, né? Geralmente é o autoexame e tal, né? Como que... Eu sei que hoje nós vamos falar da saúde da mulher, mas, né, já que nós entramos um pouquinho nesse assunto, se o senhor puder dar um breve... Não, claro, não. O homem, principalmente, ele nota um nódulo ou, às vezes, o homem detecta mais tardiamente, porque, às vezes, já aparece até uma úlcera, um comprometimento da pele, porque demora mais. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, exames, como que a mulher pode cuidar dessa... Qual que é a atenção que a mulher deve destinar para prevenir o câncer de mama? Ou chegar a um diagnóstico mais cedo, né, mais precoce possível. Claro, claro. Bom, eu gostaria de deixar claro aqui que a autopalpação tem uma importância muito grande, porque a mulher ela deve fazer a autopalpação no período do menacme, que é o período que ela menstrua. A mulher deve palpar a sua mama 2, 3 dias depois que termina a sua menstruação, que é um período que a mama vai ficar mais flácida e mais fácil de palpar. Só que eu gostaria de salientar que a autopalpação jamais substitui um exame de rastreamento, que é o melhor exame para rastreamento de câncer de mama, que é o padrão ouro, que é a mamografia. Tá? Porque quando a gente fala em autopalpação, para a mulher sentir um nódulo na mama, esse nódulo já tem que estar mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2. Aí nós já não estamos falando em diagnóstico tão precoce, ao passo que a mamografia é capaz de detectar nódulos bem menores e capaz de detectar ainda antes de formar o nódulo. Existe uma entidade chamada microcalcificações agrupadas, que é uma alteração que só aparece na mamografia e que ela, na grande maioria das vezes, a gente faz diagnóstico de carcinoma ductal in situ da mama, que é o estágio 0 da doença. É a forma mais precoce de diagnóstico de câncer de mama. Então, quando se fala em diagnóstico precoce de câncer de mama, é mamografia. A mamografia, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que se faça a mamografia a partir dos 40 anos de idade anualmente, tá? Até os 74 anos de idade, fazer todo ano a mamografia, ou então a partir dos 35 anos, ou seja, começando 5 anos antes, aquelas pacientes que têm antecedente familiar de câncer de mama. Então você mulher que está nos ouvindo em casa, se você tem uma mãe ou se você tem uma irmã, uma tia que teve câncer de mama, você deve começar a sua mamografia aos 35 anos de idade. Se você não teve ninguém na família, principalmente de primeiro grau, começa aos 40 anos de idade. E gostaria de salientar também a importância da ultrassonografia, da ecografia. Muita gente, Adriano, me pergunta qual exame é melhor, mamografia ou ultrassom? Não tem essa questão de melhor. O ultrassom, ele supera a mamografia em mamas densas, naquelas mamas jovens, que a densidade é muito grande, então o ultrassom é muito melhor. Na realidade, são exames complementares, tá? Então, um ajuda a complementar o diagnóstico do outro. Tá. Tendo 40 anos, o ideal é fazer pelo menos uma vez por ano, né? Uma vez todo ano fazer a mamografia. Mas não deixa de fazer também o autoexame. Claro, o autoexame
Se a pessoa não identifica nada no autoexame, mesmo assim ela deve fazer a mamografia. Claro, é isso claro. que... O autoexame, ele vale, Turini e Vanessa, ele vale, na minha opinião, para uma consciência corporal. Eu acho que a mulher, quando ela se toca, ela vai tendo a consciência de como que é o seu corpo, tá? Então, se todo mês ela se tocar, se um dia aparecer alguma alteração, ela vai falar, nossa, isso não estava aqui, isso não era desse jeito. Então, isso daí chama atenção para ela e ela deve procurar o seu médico, o seu ginecologista ou o seu mastologista imediatamente. Por quê? Porque às vezes tem o câncer intervalar, que é um câncer que ocorre entre uma mamografia normal e não deu um ano ainda para a próxima e o câncer aparece. Existem cânceres muito agressivos, como por exemplo o triplo negativo, que tem um índice de proliferação celular muito alto e que às vezes em 3, 4 meses já atingiu um nódulo que já é palpável. Então essa mulher, se ela pensar, não, eu tenho uma mamografia normal de 3, 4 meses atrás, isso não pode ser câncer. Não, pode sim. O que eu gosto de esclarecer é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em mamografia anual, nós estamos falando em rastreamento, em screening. Vocês precisam entender uma coisa, screening é quando a gente está procurando doença em pacientes que não estão sentindo nada. Isso é a prevenção mesmo. Isso é uma coisa muito importante que se diga aqui. Agora, a questão da autopalpação e da consciência corporal é para chamar a atenção para a mulher para qualquer coisa que apareceu de diferente no seu corpo, independente de periodicidade. A qualquer momento pode aparecer. Tá bom? Vanessa, vamos conversar um pouquinho sobre como fica... Imagino que você atenda casos de mulheres que são diagnosticadas com câncer. Sim. Né, independente do grau, né, da evolução do câncer. Mas fala um pouco para a gente sobre a importância dessa mulher procurar também uma ajuda psicológica. Né, inclusive, assim, não só para quem nesse momento está buscando o tratamento para o câncer de mama, mas também para aquela mulher que hoje cuida de uma criança especial, né, porque existem casos que a família realmente sofre um consumo, não sei se desgaste é a palavra correta, mas assim, é um desgaste psicológico muito, muito grande. Né? Então, ou então para aquela mulher que hoje está vivendo aquele momento de cuidar de alguém da sua família. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância de buscar o auxílio psicológico nessa ocasião, por favor. Bom, eu até arrisco um pouco a dizer que eu acho que o câncer ele tem aparecido muito porque as pessoas estão muito voltadas para ela, cada um olhando para si, mas no sentido de um prazer muito imediato. E eles não estão se conhecendo a ponto de se respeitar. Então, eu acho que o processo de desenvolvimento ali do autorrespeito, da autoestima, da autoconfiança, está muito, como eu digo, vamos usar um termo, descartável. Gosto de usar esse termo, né? Porque as relações também estão descartáveis. Então, o ser humano ele foi feito para estabelecer vínculos. E principalmente a mulher, né? Quando ela entra no mercado de trabalho, que ela vai para frente, ela deixa de lado um lado feminino. E muito interessante atacar exatamente a mama. Por quê? Porque ali ela deixa de manifestar o seu ponto feminino. Ela começa a tentar se igualar ao homem e fica sobrecarregada. A mulher ela é sempre mais sobrecarregada. Porque queira sim, queira não, se ela tem uma família, ela tem filhos, ela vai ter uma sobrecarga de filhos, não adianta.
né? Ela é sempre exigida. E gera um acúmulo, né? Emprego, Gera. esposa e filhos, né? Exatamente. E mãe também, né? E ainda é uma mãe que é filha. Sim. Então, ela tem esse lado afetivo de acolhimento e ela acaba acolhendo todo mundo. E ela acaba deixando de se acolher. Por isso, eu acho que a questão do toque, do cuidado consigo, é começar a olhar para ela, né? Muitas das vezes, elas tomam um banho e trocam de roupa, pronto, e elas não estão olhando, né? O que eu percebo muito, Turini? Eu acho que existe um ponto em comum, tanto para as pessoas que são diagnosticadas com câncer, quanto para as pessoas que cuidam de pacientes que precisam de algum cuidado, tá? Eu acho que o primeiro vem o impacto, o choque, né? E as que são diagnosticadas com câncer, elas inicialmente começam a elaborar um luto e começam a assumir uma postura de que, e agora? Né? É literalmente lidar com cada porta que vai abrir e não sabe se uma hora é a morte. Só que o que eu costumo dizer para as minhas pacientes? Ninguém sabe a hora que vai morrer. Ninguém sabe a hora que Deus vai chamar. Mas se está ali, está viva, é porque existe uma centelha. É porque existe um projeto. Porque se ainda está viva, é porque Deus não permitiu de ir embora, porque ainda alguma coisa tem que acontecer. O que eu acho que é muito ruim é lidar com os sintomas e com o tratamento em si que é sofrido. Tudo bem. E é tudo uma incógnita, assim, né? Sim, por mais que se tenha muita informação hoje, existe o medo, né? Existe o medo. Existe o medo do desconhecido, né? Sim. Do que vai viver, né? Do que vem pela frente. Os tratamentos hoje, doutor Sérgio, como que funciona? Por exemplo, detectou um nódulo pequeno em fase inicial. Como que funciona esse início do tratamento? Olha, em primeiro lugar, complementando aí o que a doutora Vanessa disse, a mama, ela representa para a mulher. Eu também, Vanessa, eu acredito muito nessa questão aí da interação mente e corpo, né? Corpo físico. Então eu acho isso aí muito, muito relevante. Agora, a mama, além de tudo, ela tem uma representação especial para a mulher. Feminina, a mama é o símbolo da feminilidade. Sim. Tá? Então, às vezes, quando o homem coloca o pênis como símbolo da masculinidade, a mulher não coloca a vagina, ela coloca a mama. E a mama, até porque a mama ela vem na frente, ela avança. Então, é o primeiro impacto, é o primeiro símbolo feminino que aparece, é a mama. E a mama alimenta, né? Além disso, tem a questão que a mama alimenta o filho. Sim. Então, ela tem, além de ter essa questão da feminilidade, da sensualidade, né? A mama está extremamente relacionada com a questão da sexualidade da mulher, e ela tem também a questão de amamentação, de ligação com o filho. Sim. E a mama tem uma coisa muito importante, que depois que se corta o cordão umbilical, a ligação do bebê com a mãe é através da mama. Sim. Então, quanto a mulher às vezes fica 1 ano e meio, 2 anos amamentando, porque não quer que corte novamente esse cordão, vínculo, né? esse vínculo. Eu pego no pé da Fernanda, minha esposa, nós temos 5 filhos. Aí a Aimee tem 1 ano e meio. Eu brinquei com ela, eu falei, viu, nós já temos 5, até que idade você vai amamentar a Aimee, né? Daí, conversando com algumas mulheres, elas falaram, mas Adriano, deixa o tempo que a Fernanda quiser. Eu concordo. Porque para a mulher isso é muito, é um contato com a criança que o homem nunca vai fazer ideia do que significa. Então...
para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Para mim, assim... Da amamentação, né? Foi fantástico. A amamentação é um momento muito especial, tanto para a mãe e mais ainda para a criança, né? A amamentação natural é uma coisa importantíssima. Ela transmite não só anticorpos, né? Mas ela transmite muito mais sentimento aí para a criança, que pode isso impactar aí na vida toda, né? Isso aí... A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso daí. Outra coisa que você comentou é sobre a questão às vezes, abrir uma janela para a morte, assim, essa questão. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Sim. Nós precisamos hoje também, é muito importante essa live, para a gente deixar claro aqui que câncer de mama não é mais sinônimo de morte. Sim. Tá? O senhor permite só fazer uma colocação, um gancho a respeito disso? Minha mãe, quando foi diagnosticada, eu me recordo que eu assustei com a reação dela, que eu acho que ela perguntou para o senhor, ela comentou que ela perguntou quanto tempo eu tenho de vida e se tem cura, né? Acho que a pergunta dela foi, eu vou sobreviver a isso e tal. Daí quando ela falou isso para mim, eu falei, mãe, mas hoje, né? Só que eu falei, eu não estou passando, não é no meu corpo. Né? Então, esse temor da morte, essa preocupação, né, para o paciente, eu acho que é corriqueiro, assim, né? Isso, o senhor deve lidar com isso todos os dias, né? Não, a gente quando está de frente com um diagnóstico de câncer, um diagnóstico ou qualquer outra doença grave, né? Mas normalmente o câncer tem até um livro de um médico indiano muito famoso, um livro fantástico que eu recomendo, que é O Imperador de Todos os Males, né? Então, só o título já dá um spoiler aí do que eu estou querendo dizer, né? O câncer, então quando a pessoa tem assim a possibilidade de estar com câncer, o mundo dela começa a tremer, começa a desabar. Então, mas nós precisamos hoje parar com essa questão, para a gente parar com esse medo, porque principalmente o câncer de mama hoje ele está se tornando uma doença crônica. Eu tenho pacientes que têm câncer de mama avançado, metastático há mais de 15 anos e estão tão bem curtindo a vida, fazendo suas tarefas. Então hoje mudou demais. E voltando agora à pergunta que você me fez, qual é a conduta, o que acontece quando a gente está diante de um nódulo, um diagnóstico? Então vamos lá, a primeira coisa é a gente fazer o diagnóstico. A mulher tem um nódulo de mama, a gente faz uma core-biópsia, uma punção, firma o diagnóstico, fazemos os exames de estadiamento. O que são os exames de estadiamento? A gente dá uma escaneada no corpo para ver se tem metástase em algum lugar. Posso fazer uma pergunta? Claro. O câncer, no geral, ele é detectado por algum exame de sangue? Não. Não, né? Não, por enquanto ainda não. Tem pesquisas muito importantes nesse sentido, buscando isso, mas não vamos nem abrir essa questão aqui. Mas por enquanto não. O que tem de exame de sangue são marcadores tumorais que eles aumentam no sangue quando tem doença, mas não servem para diagnóstico. Não é como atenção para o homem num exame... do PSA da próstata. Tá. Não é. O PSA da próstata ele pode aumentar desde já estágios iniciais. Na mama, não. Na mama, só estágios mais avançados, normalmente quando tem metástase, que esse marcador altera. O marcador da mama é um marcador chamado CA15-3. O de ovário, câncer de ovário, é o CA125. O câncer de intestino tem o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário.
Pâncreas, a gente já está falando no CA19-9. Então, tem vários marcadores que aumentam no sangue quando tem uma doença, mas normalmente já uma doença mais avançada. Então, são exames que servem só para um controle do oncologista que está acompanhando, mas não são exames para diagnóstico precoce nem para rastreamento, tá? Certo. Isso é importante. Agora, respondendo a sua pergunta, hoje o tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar, normalmente ele envolve cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e, mais recentemente, até imunoterapia. Tem casos que pode envolver tudo isso junto, tem casos que envolve alguns desses itens só. Uma coisa importante que muitas pessoas perguntam, por que eu tive câncer de mama e começou com cirurgia primeiro e a minha amiga teve e começou com quimioterapia primeiro? Então, hoje nós temos exames, tem um exame importantíssimo que é o exame da imunohistoquímica, que é um exame que traz para a gente várias informações sobre o tumor. Hoje nós estamos lidando com medicina de precisão. É uma medicina totalmente focada, individualizada para aquele caso específico daquela paciente. Então, existem os protocolos que a gente segue hoje, os protocolos são uniformes aí no mundo todo, mas eles são individualizados. Como que funciona? Então, uma paciente que ela tem uma determinada imunohistoquímica, precisa ver se o tumor dela, da mama dela, é receptor hormonal positivo ou não, se tem uma proteína chamada CRBB2 positiva ou não, precisa ver o índice de proliferação celular, que é o KI67, se ele é alto ou baixo, e a gente classifica esses tumores em tumores luminal A, que seria o menos agressivo, luminal B, HER superexpresso ou triplo negativo, que seria o tumor mais agressivo. Então, diante disso, a gente vai poder escolher, tendo o diagnóstico, a imunohistoquímica e todos os exames de estadiamento, nós vamos poder escolher qual o melhor plano terapêutico para essa paciente. Se vai começar com cirurgia, se vai começar com quimioterapia. As cirurgias evoluíram muito, tá? A evolução do tratamento do câncer de mama foi fantástica nas últimas 2 décadas. Em relação à cirurgia, nós saímos de mastectomias muito radicais, que tirava músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, viemos agora para cirurgias cada vez menores, quadrantectomias ou até lumpectomias, que a gente retira só o tumor com uma margem de segurança. Em relação à axila, antigamente a gente fazia esvaziamento axilar, a gente tirava 30, 40 gânglios da axila, a mulher poderia ficar com aquele linfedema, inchaço no braço. Hoje é muito difícil a gente ter que fazer um esvaziamento axilar completo. Hoje nós podemos contar com a biópsia do linfonodo sentinela, que a gente usa medicina nuclear. A gente injeta no dia da cirurgia uma substância radioativa na mama chamada tecnésio 99 e o médico nuclear leva um aparelho no centro cirúrgico. Eu pego a ponta desse aparelho e eu coloco dentro da axila da mulher. E esse aparelho, a hora que eu aponto para o linfonodo sentinela, ele detecta, tem uma graduação digital e ele apita, então me falando qual é o gânglio da axila que é o sentinela. O que significa? O gânglio sentinela é o primeiro gânglio que recebe a drenagem da mama. Então eu pego aquele gânglio, retiro,
dou na mão do patologista que está na sala, ele vai congelar em nitrogênio líquido esse material, faz cortes e olha no microscópio e me fala se tem célula naquele linfonodo ou não. Se não tiver célula, terminou a cirurgia da axila, eu preservo a axila dessa mulher. Se tem célula, eu tiro os gânglios da axila. Isso é feito durante a cirurgia, enquanto a paciente está dormindo. Todo esse exame é feito durante... Tudo isso que eu falei é durante a cirurgia. Então, isso foi um avanço muito grande. Então, essa questão da gente trabalhar junto com medicina nuclear, isso é uma coisa fantástica. Então, olha o avanço que nós tivemos na questão cirúrgica, trazendo cirurgias cada vez menores e menos mutilantes. Quando a gente fala em radioterapia, também houve um salto aí, um avanço enorme. Hoje nós estamos falando, antigamente fazia-se a radioterapia que queimava não só a mama, mas queimava o pulmão, queimava o coração, se era do lado esquerdo, a mulher ficava com problema de tosse crônica, ficava às vezes com falta de ar, dava miocardiopatia. Então, às vezes era assim, extremamente grave as consequências, os efeitos colaterais da radioterapia. Hoje a radioterapia ela é conformacional. O computador ele faz uma curva de isodose e vai os raios só aonde tem que ir, protegendo o coração, protegendo o pulmão. Então houve um avanço muito grande na questão da radioterapia. Temos aí a radioterapia de alta dose, que a gente pode diminuir o número. Hoje, o que antes a gente fazia em 28, 30 aplicações, hoje se faz em 14, 15. Então, melhorando também a qualidade de vida dessa paciente, que diminui o número de idas. Toda quimioterapia, radioterapia, existe a queda de cabelo das mulheres? Ou não necessariamente? Não. Hoje não... A radioterapia não faz queda de cabelo. O que faz queda de cabelo é a quimio. Então, eu falei do avanço da radioterapia. Agora, quando a gente chega na quimioterapia, então, o avanço fantástico. Hoje, as drogas modernas de quimioterapia, nós estamos falando em terapia alvo dirigida. Existe droga que são anticorpos monoclonais. É tipo aquele míssil daquela guerra do Iraque, que ele era disparado e ele só explodia quando ele encontrava o alvo. Existe isso no câncer de mama. Existe um tipo de câncer de mama que ele tem uma proteína chamada HER2, e que tem uma droga específica anti esse HER2. Então, a gente faz essa droga na paciente e ela vai e mata só aquela célula, não trazendo prejuízo para as células normais do corpo da mulher, como a quimioterapia convencional faz. Então, é terapia alvo dirigida. E mais recentemente temos a imunoterapia, que estimula o sistema imunológico contra aquele tipo de tumor específico. Então eu gostaria de deixar bem claro com toda essa explicação que o câncer de mama hoje tem um controle, tem uma taxa de cura muito grande, e naqueles casos mais avançados que não existe a cura em si, existe o controle da doença. A mulher ainda vai ter uma vida muito longa pela frente. Então, com isso, eu gostaria de desmistificar essa questão da palavra câncer, fazer com que a mulher não tenha tanto medo do diagnóstico, porque eu vou dizer uma coisa para você, Adriano e Vanessa. Um dos grandes fatores de não aumentar o número de a cobertura mamográfica ainda é o medo.
Porque tem muita mulher que ela tem condições de fazer mamografia, ela tem convênio, ou tem condições de pagar, ou o próprio Serviço Público de Saúde oferece, mas ela não vai por medo. Tem muita mulher que tem medo mesmo. Tem medo do diagnóstico. Eu já tive pacientes que chegou a fazer a mamografia, mas demorou mais de 1 ano para me levar, porque ela não abria e nem queria que abrisse, porque ela tinha medo. Ela já sabia que ela tinha um tumor, ela já tinha sentido, Meu Deus, mas ela tinha um medo do diagnóstico. Então, eu acho que com essa explicação que a gente está dando aqui, o meu objetivo é alcançar essas mulheres, desmistificar essa palavra câncer, que câncer não é sinônimo de morte. Então, o câncer ele é sinônimo de luta, de enfrentamento. A mulher que tem o diagnóstico de câncer tem que enfrentar de frente e ter o seu apoio. Tem um versículo até na Bíblia que eu falo que eu acho que é o que pauta um pouco do projeto Samuel, que diz: por falta de conhecimento meu povo padece. Né? E eu falo o quanto é importante chegar o diagnóstico nas nossas mãos. Né? Quem deu o diagnóstico do autismo para o Samuel foi a doutora Carolina Schaeffer. Né? E eu tenho uma admiração enorme por ela, gosto muito dela, se tornou parceira do projeto agora. E quando ela deu o diagnóstico, ela falou para mim, ela falou assim: vocês entenderam, para mim e para minha esposa, vocês entenderam o diagnóstico? Eu falei: nós entendemos. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque vocês estão muito tranquilos. Eu falei: doutora, eu entendo que quando nós temos o diagnóstico em mãos, nós já sabemos para onde nós devemos ir. Perfeito. A partir do momento que nós não temos o diagnóstico, quem sofre é a criança, e no caso agora é a mulher, né, do assunto que nós estamos tratando. Sim. Então, fica para você o convite, mulher que nos ouve, fazendo o exame, né, o autoexame, não deixe de buscar auxílio, não deixe de buscar ajuda. E se é um caso desse, que já teve o autoexame, já fez uma mamografia, já está sentindo um nódulo, não deixe de procurar imediatamente um médico para cuidar da sua saúde. Eu costumo dizer assim: eu dou a vida pelo meu filho, mas como está a vida que eu vou dar para ele? Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do meu filho. Então, para você, mãe, isso é um pai falando, né? Para uma mãe, nós estamos falando de uma leoa daí, né? Sim. Porque as mulheres são leoas quando se trata do filho. Então, nós temos sim que dedicar muita atenção para a nossa saúde, e vocês, mulheres, principalmente, para cuidar não só dos filhos, como dos maridos também, né? Nós precisamos da atenção das nossas mulheres aí, né? Para nos ajudar sempre. E quando acontece um diagnóstico, né? Seja de autismo, seja quando você tem alguém na família que está doente, a mulher, ela é como se... eu vou até contar meio que rapidinho uma experiência minha mesmo. Tá. O meu filho, ele nasceu prematuro, né? Ele teve parada respiratória, hemorragia cerebral e tudo. Então, assim, eu costumo dizer que o choro dele, ou a fala dele diferente para mim, é como se acionasse alguma coisa em mim e tudo parasse. Porque ele me deu muito trabalho durante muito tempo. Ele é saudável e tudo, mas assim, ele me deu muito trabalho. E em mim, funciona como assim, esquece o mundo, resolve a vida dele. Né? E eu acho que é isso que acontece com as famílias no geral, quando elas recebem um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra doença. E quando é com o outro, principalmente a mãe, ela esquece do mundo para resolver aquilo. Mas ela esquece de olhar para ela. Aí ela fica com medo: eu não vou fazer o exame porque se for um câncer, né? Ela não quer dar trabalho para a família. E mais do que isso é absurdo, porque assim, as mulheres cuidam, né? Geralmente assim, é intrínseco isso na mulher de cuidar, né? Essa característica de cuidar da família. E quando ela precisa de cuidado, geralmente ela né, não se sente no direito de ser cuidada. É isso que a gente precisa tratar, né? Isso que a gente precisa... Sim. E mais do que isso, Lina, eu acho que é muito assim, eu não posso adoecer. Eu não tenho esse direito, eu tenho que cuidar, né? Então aí ela meio que começa a negar e não quer lidar com isso, porque
Se uma mãe, por exemplo, uma mãe que tem uma criança especial, uma criança que precisa de uma atenção, ela adoece. Quem vai cuidar de quem na história? Né? Tanto é que eu estou atendendo no consultório pacientes assim. Então, assim, e lá eu falo, aqui é você. Aqui você tem que trabalhar as suas questões que foram jogadas no seu corpo, né? É o seu corpo dizendo para você, olha, alguma coisa não está legal. Alguma coisa precisa ser resolvida. Geralmente eu acho que quando mostra esse foco, né, comece a observar a sua vida, daí começa, né, a vir algumas preocupações, né? Porque eu imagino que assim, os exames às vezes são deixados de lado, a frequência médica também é deixada meio de lado, porque Sim. agora precisa focar na criança, Sim. né, ou na família. Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado, né, para não deixar algo evoluir, Sim. né? Eu gosto de fazer sempre algumas analogias quando eu estou falando sobre esse assunto, e tem uma analogia que eu acho que dá para a gente usar muito bem aqui. Quando a gente entra no avião, tá? A primeira coisa, vocês já prestaram atenção o que a aeromoça fala quando ela vai explicar a questão das máscaras? Ah, sim, perfeito. Tá? Então, quando ela vai colocar, então ela sempre fala, em caso de despressurização do avião, máscaras cairão do teto sobre você. Aí, qual é o segundo passo que ela fala? Que a primeira máscara, a pessoa tem que colocar, se o adulto que está com uma criança, ela tem que colocar a primeira máscara em quem? Na criança ou nela? Não é na criança. Ela tem que colocar a primeira máscara nela. E depois ela coloca, se der tempo, ela coloca na criança. Por quê? Porque se nesse intervalo o avião cai, ela tem que estar com a máscara para ela cuidar da criança. Ajudar a socorrer, sim. Porque se ela coloca na criança, ela cai e morre os dois. Mas no instinto de mãe, né? Entendeu? Então, eu acho que essa analogia é o seguinte, a mãe da criança que tem o transtorno do espectro autista, é uma mãe que ela é hiper preocupada, ela é hiper focada, tudo, mas ela tem que ter essa consciência que ela precisa estar bem para ela poder dar o máximo de si para o seu filho. Entendeu? Então, esse é um recorte perfeito da nossa entrevista hoje, doutor, principalmente para o nosso público que é voltado às mulheres, né, mães e crianças autistas, né? E eu tenho certeza que vai ajudar muito. E nós sabemos que assim, até alguns médicos que nos auxiliam lá na clínica hoje, às vezes eles saem, eles olham para mim e eles falam assim, a gente precisa ajudar a família. A criança precisa do cuidado, mas se a gente resolver o ambiente familiar, a gente resolve tudo. Então, assim, muitas vezes, nas famílias das crianças autistas, o pai geralmente já foi embora. Então, é uma sobrecarga gigantesca em cima dessa mulher, né, que fica cuidando das crianças ou cuidando do filho, geralmente sozinha, precisa buscar sustento. Vi a Claudinha que tá assistindo a nossa entrevista aqui, uma querida amiga nossa da saúde escolar aqui da Secretaria Municipal de Educação. Existem os problemas que as crianças dão nas escolas também, e às vezes as professoras ligam para a mãe também é sobrecarregada com mais essa carga para resolver. Então, eu tenho certeza que vai ser um recorte muito interessante, até para a gente usar como um trabalho ali de conscientização para que elas realmente cuidem da saúde delas. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, tem uma área da saúde aqui em Piracicaba que eu respeito muito, inclusive meu pai acho que foi tratado lá quando teve câncer de garganta, eu acho que o SECAM não cuida de câncer de garganta, né? Mas eu acho que ele foi tratado lá no Cana. Mas o SECAM, ele é voltado para câncer de mama aqui em Piracicaba? Ou não exclusivamente câncer de mama? Ele abrange todas as áreas de câncer? Não, abrange todas as áreas, tanto o SECAM quanto o CEON, que é da Cana, o SECAM da Santa Casa, isso. Eles abrangem todo tipo de câncer. Hoje no SUS,
uma mulher que tem essa preocupação com a saúde. Ela fez um autoexame e ela sentiu qual que é o caminho. Piracicaba, como que o senhor pode me dar nos passar essa informação? Para onde essa mulher deve iniciar a busca dela? Olha, Adriano, a mulher, notando qualquer anormalidade no seu corpo ou tendo qualquer suspeita, essa mulher deve procurar a UBS, a Unidade Básica de Saúde, mais próxima da sua residência. Piracicaba conta hoje com uma rede de UBS, de Unidade Básica de Saúde, em praticamente todos os bairros, alguns até mais de uma. Então, da Unidade Básica de Saúde, ela vai ser avaliada, tá, pelo clínico geral ou às vezes na própria unidade básica de saúde já vai ter um ginecologista. Ele faz o encaminhamento já direcionado para o CESME, que é o Centro de Especialidade de Saúde da Mulher, que fica na Rua Santa Cruz 2043, tá? Lá no CESME ela vai ser atendida já por um ginecologista voltado para oncologia ginecológica e mamária. Lá do CESME, ela vai ser encaminhada, depois do diagnóstico, ela vai ser encaminhada já para o seu tratamento definitivo, que aí já é o SECAM ou o CEON, que aí nós já estamos falando de rede terciária. Então, Piracicaba existem a Unidade Básica de Saúde. Tá, quem depende do SUS hoje está bem assistido aqui em Piracicaba. Está bem assistido. Não, eu assim, às vezes a pessoa, eu já ouvi pacientes falando que ficou esperando a carreta, Gente, existe a Unidade Básica de Saúde. Vai lá, fala que tem um problema, que está com o problema e vai para o SESM, entendeu? Essa é a questão. Tem caminhos, então, aquela paciente que já tem um sintoma, ela já tem um caminho definido para isso. Muito bem, olha só, 15 para as 9, já estamos chegando nos nossos últimos 15 minutos finais aí, né? Então, Vanessa, deixa um recado para as nossas ouvintes aí, para a nossa audiência, para quem vai assistir num outro dia também o nosso vídeo, nossa entrevista aqui, por favor. Bom, o que eu queria deixar para vocês é exatamente o que eu disse no início, né? Todos nós temos dentro de nós aquela centelha de Deus. E a gente precisa buscar essa centelha para a gente seguir independente de qualquer diagnóstico. O diagnóstico ele serve para orientar o melhor tratamento, mas ele não é taxativo, eu costumo dizer isso, né? Também costumo dizer para as pacientes e para quem cuida das pessoas que precisam de cuidados. Tire pelo menos um dia, uma hora e faça alguma coisa por você. Você tem que se respeitar, você tem que olhar para você, porque se você não fizer isso, uma hora o seu corpo vai fazer por você. Então, eu acho que esse é o resumo principal, né, que eu gostaria de deixar para os telespectadores. Legal, doutor, por favor. Olha, o que você falou muito importante, Vanessa. Então aqui eu acho que a gente debateu aqui coisas importantíssimas hoje, principalmente aí existem nos livros de oncopsicologia capítulos inteiros assim chamados de cuidados com o cuidador. Então é uma coisa que a gente tem que trazer para essa população, até por questão da família de autistas, como da família de pacientes com câncer. O cuidado com o cuidador, isso é muito importante. E eu gostaria também por isso que os serviços, principalmente de tratamento oncológico, devem contar com um serviço multidisciplinar,
ter mastologista, ter oncologista clínico, ter psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Sim. Hoje a fisioterapia tem um papel importantíssimo também no tratamento do câncer de mama. Então, mas eu gostaria de encerrar dizendo, além disso, que uma coisa muito importante é a questão de não dissociar mente e corpo e também, principalmente, Perfeito. a espiritualidade. Perfeito. Eu acho que a gente terminar uma live dessa sem falar da importância da fé é uma coisa que a gente vai ficar incompleto. Então, eu acho que a fé tem um papel fundamental em tratamento, não só tratamento de câncer, mas no tratamento de câncer, parece que ela é mais fundamental ainda. A pessoa precisa acreditar no divino, entendeu? Então, acima do corpo físico, acima da mente, tem que ter o divino. Isso. E esse divino, nós temos várias religiões, independente delas, mas o indivíduo tem que praticar. Ele tem que praticar a fé num ser superior, no porquê que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa vida. E porque eu, como oncologista, como cirurgião, eu trato muito com o meu bisturi, a gente trata muito com as drogas quimioterápicas, mas eu já vi muita solução de muitos casos assim que a gente achava que Jesus, mas aquela pessoa que tinha fé, mas a fé no coração mesmo, não é aquela pessoa só que às vezes vai na igreja, no templo, às vezes ajoelha, não, é aquela quando o coração mesmo está pedindo a cura, está conversando com Deus. Então isso aí, eu acho que isso aí remove montanhas. E quando a gente fala em oncologia hoje, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. E ressaltar também que o que a gente ouve muito em clínicas, hospitais, onde tem pacientes oncológicos, principalmente oncológicos terminais, é aquela questão, a pessoa quando vai chegando próximo da sua finitude, ela tem muitas daquelas que não buscaram a religião antes, não praticaram a sua fé, elas têm uma urgência assim em falar com Deus, entendeu? Então, eu acho que isso aí, a oncologia... Só complementando, né, já foi comprovado que a espiritualidade, seja ela qual for, né, o Deus que você acredita, ele cria novas conexões cerebrais. E o que isso quer dizer? Que isso faz com que áreas do seu cérebro para a própria cura sejam reativadas ou ativadas, né? Então, é cientificamente também comprovado, né? Olha, só para acrescentar no que você falou, uma coisa importantíssima, a neurociência hoje, e agora então com a inteligência artificial, a gente vai dar um salto gigantesco, mas a neurociência, para você ter uma ideia, hoje já foi comprovado com aparelhos de ressonância nuclear magnética, que colocaram pacientes lá na ressonância e colocaram para falar a palavra de Deus enquanto fazia a ressonância. Sim. Muda a cor no monitor. Isso aí. De determinadas áreas do cérebro, isso muda aí. A cor. Então, não adianta, gente. A gente tem que entender que nós somos canais de energia. Isso aí. Então, e a neurociência está chegando, eu acho que falta pouco para comprovar mesmo. Se a gente analisar bem, já está comprovado. Sim, eu também acho. Que bom, isso é ótimo, assim, a gente, né, uma live para a gente tratar de saúde, mas falar de Deus também, né?
Esse projeto surgiu num momento de dificuldade para mim, né, quando nós tivemos o diagnóstico do Samuel, e eu fui falar com o nosso pastor Antônio Carlos Stefan, aqui de Piracicaba, da Igreja Quadrangular Sede. Ele falou: Adriano, eu falar sobre autismo é difícil. Ele falou assim, então seria interessante você ir buscar conhecimento, você vive esse momento. Ele falou, vai até o CAICAF, lá você vai ver uma mãe que começou há 23 anos atrás, foi buscando tratamento para a filha e hoje ela tem mais de 97 crianças. Né? Então, quando surgiu isso na nossa igreja, nosso pastor abraçou a ideia, ele falou, vai atrás e nós vamos te apoiar. Né? Então, assim, traga as ideias e nós vamos trabalhando juntos. Né? Então, fico muito feliz das nossas falas aqui, a gente terminar falando sobre Deus, falando sobre a fé. E eu costumo dizer que indo aos cultos, por exemplo, seja no culto das igrejas evangélicas, seja uma igreja católica, mas ouvindo a palavra de Deus, já é muito terapêutico. Sim. Não precisa conversar com ninguém, eu falo. Se quiser chegar na nossa igreja e não conversar com ninguém, simplesmente vá e ouça a palavra. Né? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Né? E falando então da palavra de Deus, gostaria de deixar 2 presentes aqui, um para o Dr. Bruno, Sérgio Bruno, que é uma agenda nossa, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é o tema que a Igreja Quadrangular vai trabalhar em todo o Brasil ano que vem, que é Venha ao Teu Reino, que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 10. Vale muito a pena ler os evangelhos aí, e essa passagem, esse tema para o ano que vem, fica um presente da nossa Igreja Quadrangular para o senhor, e também para você, me perdoe, e para a Vanessa também, para que vocês guardem aí, para que vocês façam um bom uso no ano que vem. Muito obrigado. Para vocês, então, que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado, né, pelo menos os comentários que nós vimos aqui sobre as informações, sobre as explicações que o Dr. Sérgio também trouxe a respeito de um tema que, para nós, é bem complexo. Né? Mas quando nós ouvimos um especialista falando com tanta facilidade a respeito do tema, nos traz a esperança, a confiança na medicina. Geralmente a gente tende, o vício do brasileiro é criticar tudo, né? Mas é muito bom ouvir Dr. Sérgio Bruno falar que nós temos bons caminhos no SUS aqui em Piracicaba para te auxiliar. Então não é porque você não tem recursos, não é porque você vem de uma família carente, não é porque você hoje não está numa situação financeira que você gostaria e surgiu essa atenção especial que você precisa dar para a sua saúde, que você precisa se desesperar. Nós aqui em Piracicaba temos um sistema de saúde que está sim atendendo a população, então não deixe de buscar informação, não deixe de procurar o seu médico e fazer esses exames periódicos. Tá? Então não é por falta de recurso, agora está nas suas mãos de buscar e cuidar dessa vida que vai cuidar das nossas maiores riquezas, que são os nossos filhos. Para isso, conte também com o Projeto Samuel. Vocês têm aí o @projetosamuel.autismo. Hoje nós inauguramos uma sede aqui na Rua do Rosário, número 44. Entre em contato com a gente caso você precise de um auxílio com atendimento psicológico. Nesse momento, o Projeto Samuel está atendendo as famílias, tá? Na parte de psicologia. Para o atendimento psicológico para crianças, precisa ser um profissional especialista em autismo ou TDAH ou uma neurodivergência que essa criança tenha. Então, nesse momento, nós não temos o profissional para atender a criança, mas nós queremos atender você e a sua família, tá bom? Então, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede aqui de Piracicaba e também do Projeto Samuel, nós agradecemos imensamente, Dr. Sérgio Bruno, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, viu? Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o seu trabalho, continue prosperando aí nos seus estudos, que eu imagino que o senhor estuda muito, eu não sei como que arruma tempo para estudar ainda, né, doutor? Mas que Deus abençoe muito sua vida e obrigado por tudo que o senhor faz para a nossa sociedade. E Vanessa, muito obrigado por aceitar participar desse momento, trazer também
a sua experiência aí com relação à psicologia para a nossa sociedade piracicabana, tá bom? E a você, Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e conte sempre com o projeto Samuel na vida do seu filho e da sua família. Forte abraço e até a próxima.